Shalom, meu irmão, minha irmã, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e mente em Cristo Jesus. Os grandes avivamentos. Vemos que a faísca, né, de um avivamento, de um reavivamento, é arrependimento. E também, irmãos e irmãs, para que isso aconteça, nós precisamos muito, mas muito da palavra de Deus. É a palavra que liberta nações, libertou povos, liberta pessoas. No livro de Neemias, no capítulo 8, tem um momento de leitura da palavra. Tá? Você pode acompanhar lá no versículo 1 até o versículo 12. O povo se põe de pé, que essa característica, né, de reverência à palavra é um símbolo. Né? Nós, geralmente em nossos cultos, quando fazemos a leitura da palavra, nos colocamos de pé em reverência. É uma maneira simples, mas significativa de honrar a palavra de Deus, nos colocando de pé. Lá no livro de Neemias, quando Esdras lê, irmãos, há um quebrantamento no meio do povo. É um choro coletivo, porque as pessoas, quando ouviam a palavra, elas entendiam o quão distante elas estavam da palavra. E as pessoas entendiam o que Deus queria delas. Queria arrependimento, porque eles tinham afastado da palavra do Senhor. E naquele contexto, Neemias, como é o nosso também, sempre será a prática, a ação. Aquilo que Deus transmite através da sua palavra, eu respondo de uma maneira prática, de uma ação, de um compromisso que eu faço com isso. Por isso que nós temos um grande movimento da palavra, podemos assim dizer, com a característica da reforma protestante do século XVI. Eclodiu, né? Houve uma preparação antes para isso e lá em 1517 foi um marco. Podemos dizer assim que a reforma protestante foi uma redescoberta da palavra de Deus, quando eles se voltaram exatamente para saber o que a palavra falava, transmitia. E pensa, irmãos, o acesso à palavra de Deus era tão restrito, poucas pessoas tinham, porque não entendiam. E aí esse grande avivamento da palavra, quando Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, e essa tradução fez com que a Bíblia chegasse nas mãos do povo. Então as pessoas começaram a ler, e à medida que elas começaram a ler a palavra, elas iam entendendo o que Deus queria, e aí havia então um conflito, havia então um despertamento do povo. Peraí, mas se a palavra de Deus está falando assim, por que nós estamos com essas práticas que não têm nada a ver com a palavra? Então houve um despertamento, e aí muitas ideias, ideologias, práticas que se tinham dizendo que era da palavra, foram sendo então reveladas, e o povo foi entendendo, e aí esse avivamento através da palavra do século XVI, com a reforma protestante. E aí começou uma capacitação do povo, alfabetização, estudo pessoal da palavra de Deus. As pessoas estavam agora... Que movimento, irmãos! Como Jesus disse de outras formas: conhecereis a verdade e a verdade vos liberta. O povo estava preso em dogmas contrários à palavra de Deus, e à medida que a palavra chegaram até eles, eles puderam entender. E aí, irmão, não foi apenas um protesto contra a igreja romana. Não, nada disso, irmãos. Foi um retorno, uma volta à palavra de Deus, à raiz do Evangelho. E aí a consequência disso aí, claro, né, irmãos? Quando há algo de Deus, sempre há uma consequência. Então, muitas igrejas então passaram a acontecer. Olha, pensa como essa revolução educacional. Foram criados seminários, universidades, a nossa querida escola dominical. Por isso, meu irmão, minha irmã, o bom que a palavra de Deus naquela época, que possa ser também agora,
influenciar leis de um país, influenciar a educação de um país. Então, por isso, meu irmão, se você tem sua Bíblia, faça uso dela, medite na palavra de Deus, faça plano de leitura, faça um plano de leitura dos evangelhos, enfim, faça algo que te aproxime cada vez mais a sua vida da palavra de Deus. Então, um grande avivamento, uma grande reforma na nossa vida começa quando a palavra de Deus está dentro de nós. Assim como Davi disse, né? Escondi tua palavra do meu coração para não pecar contra ti. Pense nessas coisas, meu irmão. Que Deus te abençoe e você tenha um dia de paz. Shalom. Tua palavra